Olá, meu nome é Caio, sou estudante do curso de Sistemas de Informação no IFCE Campus Centro. Vou falar um pouco sobre tecnologias de memória RAM. Existem várias, entre elas são as memórias regulares, FPM, EDO, SCD-RAM e DDR. Mas antes de entrar em cada tipo desse, é necessário entender um pouco sobre encapsulamento, que ele possui duas formas. Que é da forma SIM, que possui conectores em apenas um dos lados da placa, e o encapsulamento DIN, que possui conectores em ambos os lados da placa de memória. Mas também é necessário entender de como é dado o acesso ao endereço de memória, que é através do RAS e do CAS. É simples, assim, o processador vai armazenar na memória RAM as informações com as quais ele trabalha. Isso quer dizer que as operações de gravação, eliminação e acesso aos dados serão realizados. Aí todo esse trabalho é possível graças a um circuito que é chamado de controlador de memória. Então, para facilitar a realização dessas operações, as células de memória são organizadas em uma espécie de matriz. Aí são orientadas em um esquema de linhas e colunas. Daí o cruzamento de uma certa linha com uma determinada coluna forma o que conhecemos como endereço de memória. Aí assim, para acessar o endereço de uma posição na memória, o controlador obtém o valor de coluna, que é o valor RAS, e o valor de linha, que é o valor CAS. Bem, agora podemos falar um pouco sobre as tecnologias de memória RAM. E vamos começar com as memórias regulares. As memórias regulares são o tipo mais primitivo de memória RAM, pois nelas o acesso é feito de forma simples e tradicional, enviando o endereço RAS e depois o CAS, e assim fica aguardando a leitura dos dados para cada ciclo. A próxima tecnologia é a FPM. É uma das primeiras tecnologias de memória RAM. No FPM, a primeira leitura de memória tem um tempo de acesso maior que as leituras seguintes. Isso porque são feitas, na verdade, 4 operações de leitura seguidas, ao invés de apenas uma. A primeira leitura acaba sendo mais demorada, mas as 3 seguintes são mais rápidas. Isso porque o controlador da memória trabalha apenas uma vez com o endereço de uma linha RAS e em seguida trabalha com a sequência de 4 colunas, que é CAS. E as memórias FPM conseguem ser até 30% mais rápidas que as memórias regulares. Isso sem grandes alterações nos chips ou na forma na qual é produzida. A próxima tecnologia é a EDO. Essa é a sucessora da tecnologia FPM e ela possui como destaque a capacidade de permitir que o endereço de memória seja acessado ao mesmo tempo que uma solicitação anterior ainda está em andamento. Esse tipo foi aplicado principalmente em módulos SIM e também chegou a ser encontrado em módulos SIM de 168, em módulos DIN de 168 vias. SDRAM. As memórias FPM e EDO são assíncronas, o que significa que não trabalham de forma sincronizada com o processador. O problema é que com o processador cada vez mais rápido, isso começou a tornar um problema. Aí daí muitas vezes o processador tinha que esperar demais para ter acesso aos dados da memória. Aí surgiu a memória SDRAM para suprir essa necessidade, que por sua vez trabalha de uma forma sincronizada com o processador, evitando o problema de atraso. A partir dessa tecnologia passou a considerar a frequência com qual a memória trabalha para a medida de velocidade. Outra característica que ajuda as memórias SDRAM a serem mais rápidas que a EDO e FPM é a divisão dos módulos de memória em vários bancos. Um módulo DIM pode ser formado por 2, 4 ou mesmo 8 bancos de memória.
Cada englobamento parte dos endereços disponíveis. Apenas um dos bancos pode ser acessado de cada vez, mas o controlador de memória pode aproveitar o tempo de ociosidade para fazer algumas operações nos demais. Hum, Agora vamos falar um pouco sobre DDR. Que existem DDR, DDR2, DDR3 e DDR4. Então vamos falar sobre a primeira DDR. Elas apresentam uma evolução significativa em relação ao padrão SDR. Isso porque elas são capazes de lidar com o dobro de dados em cada ciclo de clock. As memórias SDRAM trabalham apenas com uma operação por ciclo. Assim, a memória DDR, que trabalha a frequência de 100 MHz, por exemplo, acaba dobrando seu desempenho, como se trabalhasse a taxa de 200. Visivelmente é possível identificá-las facilmente em relação aos módulos SDRAM, porque esse último contém duas divisões na parte inferior, onde são seus contatos, enquanto que as memórias DDR possuem apenas uma divisão. Agora vamos falar um pouco sobre a DDR2. Como o nome indica, as memórias DDR2 são uma evolução das memórias DDR. Sua principal característica é a capacidade de trabalhar com 4 operações por ciclo de clock, o dobro do padrão anterior. E os módulos DDR2 também contam com apenas uma divisão em sua parte inferior. No entanto, essa abertura é um pouco mais deslocada para o lado. DDR3. Bem, ela é a evolução da DDR2 e segue o mesmo caminho na evolução, que é ela dobra a quantidade de operações por vez, isso em relação ao padrão anterior. Ela realiza 8 procedimentos de leitura ou gravação a cada ciclo de clock, quer dizer, 4 no início e 4 no final. Também temos o novo padrão, que é a DDR4, que oferece um melhor desempenho, uma maior capacidade de IN, tem maior integridade de dados, alcança mais de 2 GB por pino e consome menos energia. Tem uma melhora significativa no desempenho, que chega até 50%, e em questão de consumo ela fica abaixo dos padrões anteriores, com a economia de até 40%. Possui um desempenho otimizado, oferece verificação de redundância, isso para uma maior confiabilidade de dados. Agora temos aqui a comparação das tecnologias de memória RAM, que é FPM, EDO, SDRAM e as DDRs. Bem, pessoal, eu agradeço, isso é tudo, espero que tenham gostado.